Boa noite, galera, aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel, e hoje a gente vai falar um pouco do Fluminense, a gente vai falar um pouco do pré-jogo de Fluminense e Coritiba pela 23ª rodada do Brasileirão, né? A gente vai falar também sobre alguns assuntos, né? Sobre, por exemplo, o meia Iago, a gente vai falar também sobre o Michel Araújo, a gente vai falar do David Braz e do Alan, qual é a previsão de retorno dos dois jogadores e outros assuntos mais. Peço antes para vocês, por favor, quem não é inscrito, para se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar e ativar as notificações para vocês ficarem sabendo da gravação do novo vídeo, ok? Preciso de vocês, galera, quem puder se inscrever, não paga nada, é só clicar no inscrever-se e deixar um like, que você já vai estar ajudando muito o canal, tá bom? Vamos falar um pouco, gente, primeiramente a gente vai falar do Iago Felipe, né? Iago Felipe, que era um jogador da época Roger, do Odair Hellmann, do Abel, era um jogador que era basicamente titular, né? E inexplicavelmente o Iago Felipe nem no banco de reservas fica, né? Não entra mais nos jogos, nem no segundo tempo. E eu queria saber o que houve com o Iago Felipe, né? É um mistério, o Fluminense não divulga nada, ninguém comenta nada, e o Iago Felipe de uma hora para outra passou a ser quarta, quinta opção para o meio campo, né? Na frente dele tem Felipe Melo, fora de forma, dando doce cada jogo, né? Entregando a bola em cada jogo, errando em cada jogo. A gente tem o Wellington, a gente tem outros jogadores que não tem nada a ver. Eu acho que o Iago, gente, é um jogador de extrema raça, é um jogador que chuta bem fora da área, né? Já fez diversos gols pelo Fluminense chutando fora da área. Então eu acho que é um jogador imprescindível para o Fluminense e merece, pelo menos, entrar no segundo tempo dos jogos, né? Eu gostaria de saber o que está acontecendo com o Iago, né? Então eu gostaria que o Fernando Diniz ou alguém do Fluminense viesse a público dar uma satisfação para a gente, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo com o Iago Felipe. Como também a gente não entende a contratação do Michel Araújo, o retorno do Michel Araújo, né? Que muito torcedor ficou até contente. E o Michel Araújo não tem chance nenhuma nos jogos, né? O Marrone tem chance, o Wellington tem chance, Felipe Melo tem chance, mas o Michel Araújo inexplicavelmente não tem chance. É um jogador que fica no banco de reserva, às vezes relacionado para os jogos, e não entra de jeito nenhum. Então eu gostaria de saber também o que está acontecendo, por que do Michel Araújo ser relacionado para os jogos e não entrar. É um mistério também que a gente não entende, tá? Bom, escalação de Fluminense e Coritiba para o jogo de amanhã às 19 horas no Maracanã. O árbitro da partida é Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Fluminense escalado com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino e Manuel, Caio Paulista na lateral esquerda, André Nonato e Ganso no meio. No ataque, Matheus Martins, Cano e John Arias. É o Fluminense do técnico Diniz, tá? Até o momento ninguém divulgou nada, né? Mas cogita-se a possibilidade de alguns jogadores serem poupados para o jogo, né? Porque o Fluminense tem um confronto contra o Corinthians na quarta-feira, um confronto decisivo, e talvez, ainda não foi divulgado nada pelo Fluminense até o momento, até agora, né? São quase meia-noite de sexta-feira, mas talvez apareça algum jogador reserva aí no lugar de algum titular, para ser poupado, no caso. Coritiba, Muralha, Matheus Alexandre, Chancelor e Luciano Castan na zaga. Egídio na esquerda. Meio campo com Trindade, Bruno Gomes e Regis. No ataque, Fabrício Daniel, Léo Gamalho e Aleph Manga. Técnico Guto Ferreira. Esse é o Coritiba. O Fluminense está com 38 pontos na quarta posição. E uma vitória do Fluminense e um tropeço do Flamengo, o Fluminense volta à terceira posição, tá? Vamos falar agora um pouco, gente, do jogador David Braz e do Alan.
jogadores que estão entregues ao departamento médico. O David Braz já começa a treinar com os companheiros, mas a previsão de retorno, segundo o jornalista Vitor Lessa no seu canal no YouTube, David Braz deve retornar em meados de setembro. E o Alanzinho deve retornar no final de setembro. Então, praticamente, pessoal, o ano já acabou para esses dois jogadores, porque o campeonato vai até novembro. Então, se eles voltarem a jogar em setembro, e ficarem em disposição em final de setembro, praticamente eles só vão ter o mês de outubro, né? Então, talvez eles joguem só uns 3 ou 4 jogos e em novembro termina o Brasileirão por causa da Copa do Mundo, né? Então, o Alan foi um jogador contratado para repor uma possível ausência do Cano em algum jogo e a gente vai ficar praticamente sem o Alan esse ano, né? O Alan só deve retornar mesmo estando em forma física no ano que vem, né? Outra coisa, pessoal, houve um sorteio hoje na CBF sobre o mando de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Fluminense joga a primeira partida no Maracanã na próxima quarta-feira, dia 24/8, contra o Corinthians. E a segunda partida será em setembro, na Arena do Corinthians, em São Paulo. Tá? Então, primeira partida, Maracanã. Fluminense e Curitiba, até agora, mais de 21 mil ingressos vendidos para o jogo. Tá? O público um pouco menor, porque o Fluminense teve um público grande agora no último jogo, né? E talvez a galera esteja se guardando mais para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, que é um jogo que é decisivo para as pretensões de título do Fluminense esse ano. Uma vez que o brasileiro ficou um pouquinho difícil, né, gente? Até porque o Palmeiras não tropeça. Então, não depende só do Fluminense, agora depende dos outros tropeçarem e do Fluminense vencer os seus jogos para tentar chegar. Não é impossível. Um time que na época, foi em 99, o Fluminense tinha, em 2009, né? O Fluminense tinha 99% de descer e não desceu, então é tudo possível. O futebol, tudo é possível. O Palmeiras pode tropeçar aí 4 jogos, 5 jogos, o Fluminense ganhar todas e chegar junto, né? Não é uma coisa impossível, mas pelo que a gente está vendo, pelo desenrolar dos jogos do Palmeiras e os do Fluminense também, onde o Fluminense tem falhado bastante, principalmente na sua zaga, a gente acredita que seja muito difícil, né, gente? Outra coisa, o Diniz tem que conversar com a galera, dar alguns treinamentos específicos, principalmente para os zagueiros, porque está tendo falhas constantes aí, principalmente nessa recomposição quando perde a bola, né? Então, o técnico tem que sentar com os jogadores, conversar, para tentar sanar esses problemas aí de defesa, porque o Fluminense tem falhado bastante, né? Para ter uma ideia, nos últimos 2 jogos o Fluminense tomou 5 gols. 3 contra o Inter e 2 contra o Fortaleza, né? Então, não é normal. Isso não é normal para um time que está brigando aí pelo título da Copa do Brasil. A gente tem que acertar as arestas, porque só vem pedreiro agora pela frente. Se passar do Corinthians, a gente pega Flamengo ou São Paulo na final. Então não tem molezinha não, é acertar para o time tentar chegar encaixado na final, tá? Gente, é isso. Então é um jogo muito difícil amanhã também contra o Curitiba. Fluminense vencendo vai a 41 pontos, né? E dependendo do jogo do Flamengo e do Corinthians, ele pode chegar à terceira ou até na próxima rodada chegar à segunda posição, chegar à vice-liderança. Então é um jogo importante para as pretensões do Fluminense de pelo menos chegar na Libertadores do ano que vem na chave de grupos. Então é importante a gente ficar ali entre os 4, 5 e cravar a nossa ida direto para a chave de grupos da Libertadores, né? Claro que todo torcedor quer o título. A gente vai brigar pelo título até a última rodada. Enquanto tiver chance, o Fluminense vai brigar, né? É pena só a gente vendo nossos adversários que a gente não tem reservas à altura, né? Quando a gente precisa sacar algum jogador que esteja cansado ou lesionado, o Fluminense cai de produção, né? O nível cai drasticamente.
Então é muito chato isso, a gente não poder disputar de igual para igual com nossos adversários, né? A gente vê aí o Palmeiras com um time reserva muito bom, o Flamengo a mesma coisa. Pra vocês terem ideia, o Flamengo jogou com um time reserva aí, goleou os adversários, enfim. São times que têm suplente à altura e o Fluminense não tem, né? O Fluminense, quando procura alguma reserva para colocar em campo, a qualidade do time cai bastante, muito. Então, vamos ver se o ano que vem, depois da eleição, com o novo presidente assumindo, né, ou o Mário continuando, que a gente consiga fazer contratações que realmente encaixem nesse time, e não contratações de jogadores que já vêm machucados, lesionados, enfim, e que vão ganhar salário sem jogar. Isso é muito chato. Então, jogadores que a gente despertou interesse e que não tem essa qualidade toda, né? A gente tem que contratar jogadores jovens, né? Jovens ou jogadores que não estejam com uma idade tão avançada. A gente tem que contratar jogadores que possam somar ao Fluminense e não diminuir, né? Não adianta contratar o William Bigode, Felipe Melo pagando salário alto para esses caras e esses caras não estarem rendendo em campo, né? O Fluminense tem que saber contratar. A gente não tem dinheiro sobrando, então o pouco dinheiro que a gente tem que saber utilizar de maneira correta, tá bom? Gente, hoje o vídeo é para isso, é para falar do jogo, né? E o Fluminense a princípio vai completo, mas tem alguns rumores do Diniz poupar alguns jogadores, como o Ganso, como de repente o Nino, Manuel, Samuel Xavier, que é um jogador imprescindível e que se, por exemplo, se machucar ou tiver alguma lesão ou for suspenso, a gente não tem um reserva à altura, né? A gente tem o Calegari e o Pineda que estão num degrau bem abaixo do Samuel Xavier, tá? Então a gente tem que pensar aí o que é melhor para a gente. Se é apostar na Copa do Brasil ou apostar nas duas competições e brigar pelas duas enquanto a gente tiver fôlego, né? Galera, é isso aí. A gente vai gravar um vídeo amanhã depois do jogo, dando as notas e falando dos lances da partida. E espero uma grande vitória do Fluminense. Espero uma grande vitória para a gente colar aí no Palmeiras e no Corinthians e não largar esse grupo de elite aí que está na frente, tá? Peço a todos novamente que se inscrevam no canal, que deixem um like, compartilhem o vídeo para outros torcedores e outros familiares e ative as notificações para vocês ficarem sabendo da gravação do novo vídeo, ok? Um abraço a todos, saudações tricolores e um bom final de semana para todos.